Bem-vindos ao Caesarpedia. Hoje é 25 de outubro de 2023 e aqui nós vamos com o capítulo 13 de Not in His Image, traduzido por este que vos fala, com o título de Não a Imagem de Deus, e que um dia estará aí disponível para os senhores e senhoras para apreciarem a história de Sophia restaurada e maravilhosamente escrita por John Lam Lash. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Sophia, o Aeon, que caiu do centro da galáxia, criou uma espécie alienígena que não foi desejada, foi um acidente, e essa espécie criou um protossistema solar, sem o Sol, e aí muita coisa aconteceu. Estamos falando de zilhões e zilhões e zilhões de anos, claro. Eu vou ler para vocês a abertura do capítulo. A presença dos Arcons no cosmos em geral e o seu efeito sobre a mente humana eram preocupações primordiais dos visionários gnósticos. Os gnosticoi levantinos, da região do Levante, eram especialistas na detecção de forças desviantes extra-humanas. Em uma palavra, eles eram parapsicólogos, ou, se preferir, detetives psíquicos. Isso não existe. Ao mesmo tempo, eram cosmólogos bem-sucedidos. Nada do que viam no cosmos, nenhuma das maravilhas que observavam durante a percepção aumentada, que ele chama de hipercepção, nada disso era remoto e fora da dimensão humana. Em todas as suas teorizações e pesquisas, eles observavam um princípio orientador supremo. O mundo exterior, ou seja, o cosmos, que é o mundo visível deles, é um reflexo do nosso mundo interior. E eles eram cosmólogos. Quando eu falo cosmos, eles não estão falando o universo insondável, eles estão falando aquilo que eles conseguem observar olhando para o céu. Estrelas, planetas, eles já tinham uma astronomia absurdamente avançada. Galera, vocês sabem, o pessoal das antigas sabia ler o cosmos. E o cosmos, para eles, era o que eles viam girando lá em cima. Por conta dos rituais xamânicos, a história da percepção aumentada, a história das plantas professoras, isso tudo aí é sabido. São xamãs. Então eles entravam num nível de consciência diferente por causa da planta e eles traziam o conhecimento. E eles traziam sempre a mesma história. Basicamente, existia um fio condutor. A mãe provê tudo. Daí montava-se a história. A narrativa dos pagãos é essa. Então o embate é o seguinte: é a deusa debaixo dos seus pés ou o deus de fora do seu planeta. E os pagãos sabiam de onde vinha a comida, que é o que eles queriam, Então era esse clash de civilizações destruiu, os gnosticoi, que não eram belicosos, eles eram estudantes, eles eram professores, eles não eram assassinos, eles não eram invasores de terra, e etc, etc. Então eles, na mão desses caras, tchau, baby. Então eu vou ler um trechinho aqui, que é o centro, é o motivo de todo esse livro. É isso que o John quer falar para você. É isso que eu entendi e é isso que eu vou passar para os senhores. Isso aqui muda tudo. Ele deixa de ser o mito de Sophia, a história da deusa caída, para passar a ser uma coisa que implica o senhor e a senhora diretamente. Presta atenção, John Lam Lash, senhoras e senhores. A humanidade é parte da solução para a situação de Sophia, mas não é só isso. À medida que o mitos se desdobra, torna-se cada vez mais óbvio que nós, como espécie, também somos parte da explicação para a situação da deusa. No Evangelho de Filipe, tudo aconteceu por causa de uma anomalia. A condensação dos Arcons, Mas, a princípio, não foi a anomalia, foi o Antropos que fez com que ela caísse. Ninguém clamou pela vinda da Salvadora Sophia, porque nós, pobres humanos, estamos fodidos. Não. Cada uma das experiências deu errado. Então ela vem e ela pula por nossa causa para ver se dá certo. Deu merda, anomalia, ficou presa no sistema. Essa é a condição de Sophia. A
solução para a condição de Sophia está nas nossas mãos. E é isso que faz da história, é o plot twister, né? Não é só uma deusa que caiu e virou um pé de alface. Não. Agora, é a deusa que te ama, caiu por você, e você é parte da solução da encrenca dela. Então, para Sophia viver em paz, numa boa, sonhando o terrarium, para que eu, você, a senhora, sua tia, sua mãe, seu cachorro, todo mundo chegue no ótimo da sua programação genética, para que isso aconteça, nós precisamos entender quem é que é o Lord Arkon e sua horda de gafanhotos, e temos que entender que eles estão na orelha dela e na nossa há zilhões e zilhões de anos. Na nossa, pelo menos, aí há uns 10 mil anos, enchendo o saco. Alguns dizem 6 mil anos. É uma conta aí que você pode fazer. Portanto, a solução para a Sophia está em nossas mãos. E, consequentemente, esta é a solução para nós mesmos, né? Então, retomando. Chega o Sol e captura todo aquele sistema planetário. Savitri é o nome dado ao Sol. Sabaoth, Savitri. Sabaoth nos termos gnósticos. Savitri é o nome dado por John. Então eu vou usar o nome dos gnósticos, tá? Sabaoth. Então, ajunta todo aquele sistema planetário. E como foi citado no vídeo anterior, naquela história de que quando os céus estavam estabilizados, blá blá blá, o Arkon ficou todo feliz e declarou: eu sou o único Deus e nenhum outro Deus deve ser adorado além de mim. Então o demiurgo arrogante não entende que o sistema solar é uma coisa que foi composta pelo Sol e não por ele. Ele só construiu os planetas. O que ele fez foi mais ou menos aqueles modelos de cosmos que andam redondinho, redondinho, redondinho dos antigos, antes dos caras entenderem a elipse, né? Hipácia já sabia que a órbita dos planetas tinham 2 centros, portanto elas eram elípticas. Eu sou o único Deus e não preciso de nenhum outro Deus existe, porque eu sou o único Deus, blá, blá, blá. Sophia ouviu isso e falou: filho da mãe. E olha só o que ela falou para ele. Para repreender os Arkons, Sophia invoca a imagem radiante do modelo do Anthropos aninhado na nebulosa de Órion, aquela criança luminosa. A transliteração copta aproximada é isso aí que vocês estão vendo na tela, que se traduz como o humano imortal luminoso. Ela declara que o Anthropos é superior aos Arkons e ela prevê que a humanidade, quando emergir em forma orgânica, derrotará as obras do Demiurgo. Lembra as obras do Demiurgo? HAL. Simulação. Realidade virtual, galera. Esse caminho é o caminho mais arcôntico que você pode enxergar. Filmes dos Avengers, aquele pano verde, aquela coisa tudo acontecendo. Aquilo é uma manifestação absolutamente arcôntica, criada por seres humanos. Os seres humanos criam. Eles criaram um programa de simulação. O programa simula, o programa é arcôntico, mas a criação é humana. Essa é a capacidade do ser humano. Ele é melhor que os Arkons. E ela disse. E se ela disse, tá falado, né, queridos? A coisa é cinematográfica e você é parte desse filme. Você não é um espectador. Você não é mais um ouvinte de uma mitologia perdida qualquer. Agora, se você gosta da história, você pode fazer parte dela. E ela não é imaginativa, ela é concreta. O senhor pode abraçar a árvore, o senhor pode nadar na praia, ela te abraça quando você abraça a árvore. Ela te abraça quando você está enfiado na água. Você se banha no corpo dela, você se deleita, você tem prazeres com o corpo de Gaia. Por isso ela é a prostituta da Babilônia, a prostituta do conhecimento, a Prúnicos, querida Sophia. É a nossa mãe que eles chamam de puta. Isso não está certo. Mas a gente vai continuar aí no capítulo 14, falando da vinda de Christos. A vinda do simbionte. John trocou o termo Christos para simbionte para não dar confusão. Então, quando a gente falar do simbionte, nós estamos falando do Eion Christos, que Valentino deu o nome de Eion Christos, que alguns outros deram outros nomes. Então, vamos usar um só,
que é mais significativo, John escolhe simbionte. Então, capítulo 14, a vinda do simbionte, para interferir aqui, fazer uma interferência divina na experiência de Sophia como planeta Terra, em perrengue, perdida no sistema solar arcôntico, mas tendo o Sol como seu maior aliado. Um grande abraço, vejo vocês lá.